Eu peço a vocês, irmãos, que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7. Faremos a leitura nesta noite dos versículos 7 a 13. A proposta inicial era outra, de lermos uma porção maior, mas à medida que preparávamos o assunto, o estudo da palavra para compartilhar com os irmãos, achamos por bem restringir nesses versículos que leremos agora. Romanos 7, de 7 a 13. O tema que nós compartilharemos é o seguinte: a lei e o pecado. Daremos mais informações, daremos mais explicações sobre o tema, oportunamente, durante toda a nossa palavra, mas, de forma simples, é este tema: a lei e o pecado. Romanos 7, de 7 a 13. Eu peço a você que acompanhe silenciosamente a leitura da palavra de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Lembro-me sempre do meu saudoso avô, vovô Basto, era assim que nós o chamávamos, pai de meu pai, dizendo: o casamento pode ser uma porta para o céu ou uma porta para o inferno. Eu ainda era novo, mas me lembro dele dizer isso. Semana passada, nós vimos que estávamos casados com a lei. Literalmente, esse casamento nos levaria ao inferno. Deus nos matou, libertando-nos desse casamento e nos deu nova vida, de modo que pudéssemos nos casar com o Senhor Jesus Cristo. Esse novo casamento, literalmente, nos levará ao céu. Não que a lei seja má em si mesma. Veremos isso de forma muito intensa nesta noite.
ela só estava ocupando o lugar errado. Antes de prosseguirmos, precisamos frisar alguns pontos. Eu quero frisar esses pontos com os irmãos. Antes de nós prosseguirmos e entrarmos no nosso texto, são pontos de recapitulação que vão nos ajudar bastante a entender a proposta de hoje. O primeiro ponto de recapitulação que eu quero frisar é o seguinte: o cristão morreu para a lei. Você pode olhar aí em sua Bíblia, no capítulo 7, no versículo de número 4, no mesmo livro, da mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 4, o texto começa dizendo: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Apenas essa parte. O cristão morreu para a lei. E aí, a lei deixou de fazer parte da vida do cristão? Não. A lei não deixou de fazer parte da vida do cristão. O relacionamento do cristão com a lei mudou de natureza. Quando o cristão, que havia morrido, ressuscitou agora, livre da lei, livre desta aliança com a lei, não mais casado com a lei. Quando o cristão ressuscitou em Cristo, ele ressuscitou em uma nova relação com a lei. A lei continua fazendo parte da vida do cristão. Em Romanos 3, versículo 31, se você puder acompanhar comigo a leitura deste versículo, Romanos 3, versículo 31, quando o texto introduz a doutrina da justificação pela graça, mediante a fé somente, o texto diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Então quer dizer que não há mais lei? Nós anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Na verdade, agora, nós estamos ressaltando o verdadeiro papel da lei, a verdadeira função da lei. A lei não é, absolutamente, de modo nenhum, usando o termo que Paulo usa repetidas vezes aqui, uma das expressões de negação mais fortes em grego, de modo nenhum, a lei não é anulada, pelo contrário, a lei é confirmada. Em Cristo recebido pela fé, a lei é confirmada. O fim da lei é Cristo. Nós lemos em Romanos um pouco adiante no capítulo 10. O fim da lei é Cristo. Ele é tanto o cumprimento quanto o objetivo da lei. E a lei mostra-se como planejada por Deus para ser através de Cristo. Quero que você vá comigo agora para Romanos, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. O texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, já não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça sob a qual o cristão anda, o capacita a cumprir a lei. A graça dá ao cristão a condição de lutar contra o pecado. Mas o cristão não está mais debaixo da condenação da lei.
ele foi justificado em Cristo Jesus. E um ponto importante que eu quero ressaltar aqui: o cristão não está mais escravizado pelo pecado, mas o pecado ainda está presente na vida do cristão. O cristão morreu para o pecado, mas o pecado ainda vive no cristão. São pontos importantes, eu estou lançando pontos importantes que vão nos ajudar no entendimento do que virá em seguida. Romanos 8, versículo de número 3 e 4. Romanos 8, versículos 3 e 4, nós lemos na palavra de Deus: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto é, por causa do pecado, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele se fez homem, em semelhança de carne pecaminosa, se fez um de nós, e no tocante ao pecado, ou como oferta pelo pecado, e com efeito, em Cristo, condenou Deus na carne o pecado. A lei não conseguiu por causa da enfermidade da carne. O Filho de Deus se fez homem, e na carne ele condenou o pecado. Versículo de número 4, a fim de que o preceito, ou o requerimento, ou a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por meio da graça em Cristo, o que a lei exige é cumprido na vida do cristão, o qual passa a ser visto como santo aos olhos de Deus. Eu peço a você que volte para Romanos 7. Mais uma vez, vamos para o versículo de número 4. Nós já lemos a primeira parte do versículo, onde Paulo disse: meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Agora, depois de termos lido o capítulo 8, versículos 3 e 4, vimos mais detalhadamente o que o texto aqui no versículo 4 prossegue dizendo: morrestes relativamente à lei. Então o texto continua: por meio do corpo de Cristo. É a união com Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos. Para pertencerdes a outro. A aliança com a lei foi desfeita. A aliança conjugal, segundo a analogia, a comparação feita por Paulo aqui. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo de número 6, do mesmo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertos da lei, da escravidão da lei, da maldição da lei, do casamento com a lei, tendo um outro esposo agora, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Presta atenção, nós continuamos servindo, e a norma de vida é a lei. Nós continuamos servindo, e como sabemos como servir? Pela lei. Como sabemos o que agrada a Deus? Pela lei. Mas nós agora servimos em novidade de vida, e conforme o versículo 4, estamos aptos a frutificar para Deus. Servimos em novidade de vida
a fim e não na caducidade da letra. Não simplesmente na exterioridade da letra, na exterioridade da lei, mas em novidade de espírito, ou em novidade de vida, no Espírito de Cristo, conforme o capítulo 8 sobejamente vai ressaltar, sobejamente vai dizer. Agora, pois, o cristão pode frutificar para Deus, relacionando-se de outra forma com a lei. Que forma seria essa? A pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: qual o papel, qual a função da lei na vida do cristão? Não é mais aquela função, na verdade, foi exposta lá no passado, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas nunca ninguém conseguiu. Ela foi exposta com este próprio fim que nós vamos ver aqui, mas conforme podemos ler em Levítico 18, o homem que cumprir a lei, por ela viverá. Mas, exceto o Senhor Jesus Cristo, nenhum homem jamais cumpriu ou cumprirá a lei. Qual o papel? Qual a função da lei na vida do cristão? É esse o assunto de Paulo no texto que segue. Só que antes de entrarmos no texto, mais alguns importantes pontos precisam ser frisados. Eu quero relembrar com vocês aqui. Como descendente de Adão, o cristão era escravizado pela natureza pecaminosa. Como descendente de Adão, o cristão era escravizado. Assim como por um só homem entrou a morte no mundo e entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram em Adão. Como vimos, o primeiro Adão, o nosso representante, escravizou a nossa vontade quando pecou contra Deus e nos legou, nos deixou como herança a natureza pecaminosa. Um outro ponto, como justificados pelo Senhor Jesus Cristo, o cristão é livre dessa escravidão. Não estamos mais debaixo da escravidão. Não. Agora podemos frutificar, como já foi visto. Mas ainda hoje, o cristão enfrenta duras batalhas que são próprias da vida vivida para Deus em um mundo que foi amaldiçoado pela queda. O cristão enfrenta duras batalhas, em alguns momentos terrivelmente renhidas, desesperadoras. O cristão enfrenta duras batalhas. O viver em um mundo que foi amaldiçoado pela queda e por ter em si ainda os resquícios da natureza pecaminosa. Se você olhar no capítulo 8, no versículo de número 18, e é nesse contexto que Paulo está falando, os sofrimentos por causa desta luta, desta vida num ambiente hostil. No capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esses sofrimentos têm a ver com a dor de viver em um mundo caído e em muitos momentos percebermos dentro de nós mesmos o pecado. E quando nós vamos para finalizar essa parte introdutória,
para o versículo 23 de Romanos 8. O texto ainda fala desse sofrimento e diz: e não somente ela, falando acerca da dor da criação, do gemer, do gemido da obra criada. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Também nós, os cristãos, aqueles que trazem dentro de si a presença do Espírito de Deus, nós temos as primícias do Espírito, que garantem que um dia nós ressuscitaremos. Igualmente, gememos em nosso íntimo, nós sofremos, e em alguns momentos muito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, como Paulo diz em outro lugar, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Nós precisamos ser glorificados. Um dia seremos, mas ainda gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, a adoção de filhos, o dia quando o pecado será totalmente exterminado da nossa vida. E a morte será definitivamente, cabalmente tragada pela vitória. Agora, pois, então, voltemos ao questionamento lançado no início e vamos entrar no texto. Qual é o papel ou a função da lei na vida do cristão? Paulo começa fazendo esta pergunta. Ele começa dizendo no capítulo 7, versículo de número 7. É uma pergunta retórica para poder dar a resposta. E ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Não, então, como que é esse negócio? Nós fomos libertos da lei, e agora estamos livres para pertencer a um outro esposo, aquele que ressuscitou. Então a lei é pecado? E a resposta que ele dá no texto que prossegue do versículo 7 até o versículo 13. A lei não é o pecado, mas revela o pecado. A lei não é o pecado, mas revela o pecado. É esse o papel da lei. É essa a função da lei. Para que a lei foi dada? Para revelar o nosso pecado, para mostrar a nossa necessidade do Salvador. A lei foi dada para que o pecado fosse escancarado diante dos nossos olhos, e para que no bater do nosso coração, nós sentíssemos dentro de nós a habitação do pecado. A lei foi dada para isso. E nós então prosseguimos no versículo 7. É a lei pecado? De modo nenhum. Não, a lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. A lei revela o pecado vivo e ativo em todas as suas cores. A lei não foi destinada, senão para mostrar o nosso pecado e a necessidade de um Salvador que nos pudesse livrar dele. Ela nos mostra o problema, mas é incapaz de dar a solução. Ela aponta para o problema, mas ela não dá a solução. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, mostra
nele próprio, a solução da qual precisávamos. O que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e como oferta pelo pecado. A lei revela o pecado. O apóstolo prossegue dizendo, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Quando a gente estuda a lei de Deus, e fizemos isso recentemente na escola dominical, ao ler os 10 mandamentos e rapidamente tentar extrair ali a essência dos 10 mandamentos, a gente percebeu que o 10º mandamento é não cobiçar. O 10º mandamento, não cobiçar, é bastante significativo. Ele não foi colocado aqui por Paulo de uma forma aleatória, não foi uma citação aleatória, de modo que Paulo pudesse colocar outro, ele pudesse colocar o 7º, o 6º, o 5º, enfim. Por que é que ele colocou o 10º mandamento? Não cobiçarás. O 10º mandamento toca num ponto muito importante, de forma que muitos intérpretes das Escrituras o consideram como que o cerne dos outros mandamentos. Quando a gente observa o versículo de número 8, por favor, dê uma olhada em sua Bíblia, o versículo de número 8, o texto vai dizer, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou desejo forte, ou desejo desenfreado, ou paixão irrefreada, porque sem a lei está morto o pecado. Vamos pensar aqui na concupiscência, vamos pensar na cobiça como um mandamento diferenciado que fecha os 10 mandamentos, mas que poderia ser um invólucro que encapa todos os mandamentos anteriores. Abra sua Bíblia em Tiago, mantenha o texto de Romanos aberto ou marcado, mas abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. A partir do versículo de número 13, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, veja o que o texto diz. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado, por quê, irmãos? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça que atraiu, que seduziu, depois de haver concebido, dá à luz o pecado.
faz o pecado nascer. Só que na concepção já havia pecado. Ela mostra o pecado no mundo que tem luz. Mostra o pecado como uma mãe que dá à luz um filho. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa parte aqui de Tiago é muito próxima deste texto que nós estamos considerando em Romanos, porque Paulo vai dizer exatamente isso: o pecado, tomando ocasião do mandamento, gerou morte. A cobiça levou Lúcifer a desejar o lugar de Deus e o tornou Satanás. A cobiça levou Eva a querer ser como Deus e desobedecê-lo comendo do fruto do qual Deus havia dito que não devia comer. E percebemos, irmãos, então, esta cobiça no coração, que é desbancada pela lei, quando a lei é aplicada de forma certa, real, na vida de alguém. Não matarás. A pessoa pode dizer: não, eu cumpro o mandamento, eu não mato. Mas a gente lê na palavra de Deus que aquele que tem ódio no coração já é assassino. A pessoa pode dizer: olha, eu não adultero. Mas na essência o Evangelho diz: aquele que no seu coração olha para alguém com intenção impura já adulterou. Então uma pessoa pode disfarçar o 7º mandamento, pode disfarçar o 6º mandamento: não, eu estou cumprindo a lei, como achava que estava o jovem rico. Eu estou cumprindo a lei. Mas, na verdade, o coração já está em pecado. Então, quando Paulo coloca a cobiça, ele colocou de forma proposital. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. E quando a lei, então, me foi apresentada, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência e fez ver como sou perigoso e como sou pecador. Sem lei está morto o pecado, mas quando a lei toca no coração de alguém da forma correta, ela mostra o pecado, é como um facho de luz que Deus joga num porão sujo e mostra toda a sujidade ali presente. Qual que é a função da lei? A lei não é o pecado, não, de modo algum. Mas a lei revela o pecado. Sem lei está morto o pecado. E Paulo então entra num ponto muito importante aqui, irmãos. No versículo de número 9, ele começa a falar, e tendo estudado e lido tanto durante esta semana sobre este texto, um texto que eu tenho amadurecido para entender melhor, para procurar compreender melhor e passar com segurança para a igreja. Eu creio que aqui Paulo, nesse versículo, ele se lembra de si próprio, quando ele diz: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Outrora, em outro momento, sem a lei, eu vivia. Irmãos, um ponto que eu quero ressaltar aqui, rapidamente, apenas uma curiosidade, ou um detalhe que pode ser útil: do versículo 7 até o versículo de número 25, por mais de 40 vezes,
do versículo 7 até o versículo 25, por mais de 40 vezes, o texto cita ou subentende eu, meu, minha, a primeira pessoa do singular. Eu, meu, minha. A gente vai perceber isso à medida que nós formos lendo. O versículo 8, por exemplo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Versículo 9, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Agora a gente tem que parar para pensar no seguinte: quando foi que Paulo esteve sem lei? Quando Paulo ficou sem lei? Outrora sem lei eu vivia. Quando Paulo esteve sem lei? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. No capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo de número 4, o texto diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, nos meus próprios recursos, é Paulo que está falando, nos meus próprios méritos, na minha própria condição. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele continua: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Interessante, né? Da tribo de Benjamim, benjamita, como o primeiro rei de Israel, Saulo, possivelmente ele tenha tido esse nome, quem sabe, por causa disso, um benjamita, recebendo o nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que é que ele disse dele mesmo? Irrepreensível. Quanto à justiça que está na lei, irrepreensível. Eu tenho um tio muito querido, e é um homem de Deus, uma pessoa muito crente, muito dedicada. E quando era jovem, adolescente, a minha mãe conta que eles estavam fazendo um curso de hermenêutica na igreja. Uns missionários vieram da Inglaterra e evangelizaram ali a região onde eles moravam, e estavam dando alguns cursos para eles e ensinando hermenêutica na igreja. E num encontro desses, a minha mãe, um pouco mais velha que o meu tio, eles estavam ali reunidos, e o missionário estava perguntando como que foi a sua conversão, perguntando para cada um ali dos participantes. E cada um falava como que foi a conversão. Aí chegou na hora de perguntar para o meu tio: e você, como que foi a sua conversão? Aí meu tio parou um pouquinho para pensar, refletiu e respondeu: não, eu sou crente de nascença. Quando a gente lê aqui o relato de Paulo, parece que Paulo era crente de nascença. Eu fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, a tribo de Benjamim, a linhagem de Israel. Ele vai falando, quanto à lei, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E quando a gente vai, então, para Romanos, quando o texto diz: outrora sem lei eu vivia. Quando Paulo ficou sem lei, de certa forma, nunca, entre aspas, nunca, porque, como eu disse, ele era um crente, ou um servidor de Deus de nascença.
Contudo, como ele se relacionava de forma incorreta com a lei, de forma meritória, de forma legalista, como ele se relacionava de forma incorreta com a lei, era como se ele estivesse sem lei. A lei, embora defendida por ele como um fariseu, um separado, no sentido do termo fariseu, embora defendida e ensinada por ele como um líder que despontava em Israel, na verdade, não havia atingido o coração dele. A lei era apenas exterioridade para ele, era apenas do lado de fora. Mais uma vez eu trago à sua mente o episódio onde o Senhor Jesus lida com aquele jovem e aplica de forma diferente o 10º mandamento, e aquele jovem sai triste, porque viu que ele não era tudo aquilo que ele pensava. A lei expõe o pecado, a lei mostra que nós somos pecadores. Como ele lidava de forma errada com a lei, era como se ele estivesse sem lei. Outrora, sem lei, eu vivia, e eu estava achando que estava fazendo certo. Eu achava que servia a Deus. E o texto prossegue, mas sobrevindo o preceito, quando Deus começou a agir na minha vida, quando Deus começou a tocar em mim, quando Deus começou a mudar o meu coração, o pecado reviveu e eu morri. Eu percebi que eu estava morto para Deus. Eu percebi que a minha justiça não passava de trapo de imundícia. Eu percebi o quanto eu era insignificante, o quanto eu era pequeno. Sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Quando foi que Paulo passou a se relacionar adequadamente com a lei? Quando o Senhor Jesus Cristo o encontrou, quando ele passou de lutar contra os aguilhões, ele parou de lutar contra os aguilhões. Quando aquelas memórias da sua mente, o que havia acontecido com Estevão, o que ele havia feito contra os cristãos, foi interpretado de forma diferente na estrada para Damasco. Ele percebeu ali o quanto ele estava longe de cumprir aquilo que a lei ordena. Ele passou a se ver como o principal dos pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E como é que ele completa este texto? Em 1 Timóteo 1,15, dos quais eu sou o principal. Vejam que Paulo não diz, olha, eu era o principal. Não, eu sou. Eu sou. Eu conheço o meu coração. Eu conheço a cobiça que mora lá dentro. Eu conheço a minha inclinação, a minha tendência, a minha propensão a fazer aquilo que desagrada a Deus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi quando em Cristo ele morreu para a lei e ressuscitou para uma nova vida, se relacionando com Deus de outra forma, se relacionando com a lei de outra forma, que ele passou a conhecer de verdade aquilo que é o Evangelho. Se você voltar para Filipenses capítulo 3, veja o que o texto diz a partir do versículo de número 7. O versículo 6 termina dizendo que quanto à justiça que há na lei,
ele era irrepreensível, ou pelo menos se considerava irrepreensível exteriormente, por exterioridades. Ele era um prodígio, mas era um fariseu hipócrita. E a partir do versículo de número 7, o texto diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E veja só, irmãos, versículo 9, como que as coisas mudaram. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. Eu considerava a minha justiça. Eu me achava irrepreensível. Agora eu vejo que eu não tenho justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vejam como as coisas mudaram. Como as coisas mudaram para o nosso irmão Paulo. Sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o pecado, mas sobrevindo o preceito ou a lei, reviveu o pecado e eu morri. Olha o versículo 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte, porque revelou o meu pecado. O que mata não é o mandamento, o que mata é o pecado. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. A cobiça concebe e quando dá luz ao pecado, gera morte. Quando a gente chega para os versículos finais, versículos 12 e 13, por conseguinte, a lei é santa, a lei de Deus, a revelação de Deus, sua palavra é santa. O mandamento, as aplicações da lei, aquilo que Deus pede na sua lei, santo e justo e bom. E o versículo de número 13, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Mais uma vez, de modo nenhum. Ele começa no versículo 7 e repete no versículo 13. Não foi o bom que se me tornou em morte, não foi a lei, de modo nenhum. Pelo contrário, por meio de uma coisa boa, causou-me o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno, sobremaneira do mal, sobremaneira indisposto a tudo o que procede de Deus. Irmãos, esta sessão de Romanos, os versículos 6, os capítulos 6, 7 e 8, é uma sessão muito instrutiva, muito cheia de lições para a nossa vida, explicações que tocam lá no âmago do nosso ser, no mais profundo do nosso ser. Romanos 6 vai nos mostrar que em Cristo o cristão morre para o pecado, mas o pecado ainda não morreu no cristão.
Romanos 6 vai mostrar isso. O pecado, o cristão já morreu para o pecado, mas o pecado ainda não morreu no cristão. Por isso, no capítulo 6, no versículo de número 12, o texto diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vocês não precisam mais ter o pecado reinando em vocês. Vocês não devem mais oferecer os membros do corpo como instrumentos de iniquidade, porque agora vocês não estão mais sob domínio do pecado. O pecado morreu para vocês na sua escravidão, mas vocês ainda não morreram para o pecado e precisam lutar contra o pecado. No capítulo 7, o texto vai dizer: o cristão morreu para a lei, contudo, até o final de sua vida, de sua história, embora salvo e frutífero, podendo frutificar para a lei, para Deus, o cristão continuará lutando contra o pecado, com base na lei, que revela o pecado. Segundo Martinho Lutero dizia, o cristão é simultaneamente justo e pecador. Simultaneamente justo e pecador. E enquanto vive numa grande tensão. Irmãos, o nosso texto acaba aqui. Não é a história toda. Não. Por favor, se você puder, volte no próximo domingo. O texto prossegue, e dos versículos 14, do versículo 14 até o versículo 25, nós veremos o desfecho dessa história, veremos um passo a mais, e a colocação de Paulo sendo desenvolvida e concluída. Aqui a gente encerra sem acabar, a gente finaliza sem terminar. A gente precisa entender o resto, mas por hora a gente para por aqui. No versículo de número 13, respondendo à pergunta: é a lei pecado? Não. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas a lei, na sua função, revela o pecado. A lei revela o pecado. Segundo o texto, já que agora morremos para a lei, estamos livres da lei e podemos ser a nossa própria lei? Não. Nós não estamos mais casados com a lei, mas a lei continua mostrando para nós o caminho que agrada a Deus. A lei continua mostrando para nós como Deus quer que nós vivamos. Eu quero finalizar, irmãos, ressaltando uns rápidos pontos que já foram falados, mas frisando aqui, enfatizando. O primeiro deles: você não compreenderá. E aqui é a frase de um comentarista, a frase de um pregador. Você não compreenderá a plenitude da graça até compreender a profundidade do pecado. Você não compreenderá a plenitude da graça até compreender a profundidade do pecado. E como Paulo amava a graça. O que estava por trás disso? Ele se entender o principal dos pecadores. Como Paulo amava a graça. Principalmente porque aplicada a ele, que segundo ele dizem outros textos, nem era digno de ser chamado apóstolo. Porque era tão falho e pecador. Você não compreenderá a plenitude da graça até compreender a profundidade do pecado. E não se engane, e graças a Deus por isso,
À medida que uma pessoa vai conhecendo mais e mais e mais e mais de Deus, ela vai se tornando menos e menos e menos e menos confiante em si própria. E mais e mais e mais e mais dependente de Deus. Ela se vê mais e mais e mais e mais pecadora. Embora se veja mais e mais e mais santa a cada dia que passa. Mas é uma batalha interminável. É uma batalha interminável. E quando mais a luz de Deus brilha em nós, mais realça a odiosidade do nosso pecado. Você não compreenderá a plenitude da graça até compreender a profundidade do pecado. O segundo ponto que eu quero frisar. O cristão hoje lida com a lei como uma demonstração de amor a Deus. O cristão não está debaixo da maldição da lei. O cristão não precisa guardar toda a lei para viver pela lei. Ele já foi liberto, ele morreu para a lei. Ele ressuscitou, casou-se com outro esposo. Mas hoje o cristão tem a lei como uma forma de manifestar o seu amor ao seu Deus, a norma de sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que quer viver de modo a me agradar como seu Senhor, esse é o que me ama. E nós não agradamos a Deus de outra forma, senão mediante a revelação da lei, em Cristo Jesus. Eu quero que você agora abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 119. Poderíamos, irmãos, como aplicação desse sermão, ler todo o Salmo. Mas eu não vou fazer isso. Eu não quero suscitar pecado em ninguém. Mas eu quero ressaltar aqui alguns versículos deste Salmo. Salmo 119. O versículo de número 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? E eu quis ler este versículo aqui, irmãos, porque jovem ou juventude é a época onde nós temos as oportunidades se abrindo diante de nós. A juventude é a época onde a pessoa, o rapaz ou a moça, começa a entender tudo o que a vida pode proporcionar, os prazeres que a vida pode proporcionar, pode conferir. Só que o jovem que conhece a Deus, diante de tudo aquilo que se apresenta, e especialmente quando a lei de Deus mostra o pecado e mostra o que desagrada a Deus, e aquilo atiça o coração. Mas o jovem que quer guardar, que quer agradar a Deus, de que maneira o jovem poderá fazer isso? Guardar puro o seu caminho. Mas não apenas o jovem em toda a sua intensidade de fontes, de desejos, de possibilidades, mas a criança, o adulto, o idoso, de que maneira? Observando-o segundo a tua palavra, a lei. A lei nos faz nos guardar puros no nosso caminho. Veja o versículo de número 11, um cristão, alguém que entende Deus, que entende a salvação, que entende a graça, que entende a justificação pela graça mediante a fé. Um cristão de verdade, ele guarda no coração as palavras de Deus para não pecar contra ele. Para ele isso é importante, é norma de vida, é prova de amor. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E só mais um versículo que eu quero
ressaltar. Nós vimos que a cobiça é o cerne, pode ser considerada o cerne daquilo que é pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça que o atrai e seduz. Uma oração que todos nós devemos fazer, Salmo 119, versículo de número 36. O texto da palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Se você quer agradar a Deus, meu irmão, minha irmã, você deve fazer esta oração. A cobiça, como uma fera, anda à espreita, usando a linguagem que Deus mesmo disse para Caim. O teu pecado, Caim, a cobiça, como uma fera, está na tua porta. Será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão, deve se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero agradar o Senhor, mas o meu coração é povoado de cobiça. Ah, quanta cobiça há no meu coração! Quanta cobiça, quanta propensão para o erro! E o servo de Deus, então, gemendo, ainda que tendo as primícias do Espírito, mas gemendo diante de Deus, aguardando a adoção de filhos, a redenção do seu corpo, o mortal revestido de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. O servo de Deus ora diante de Deus e fala: Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos, à tua lei, e não a cobiça. Se não for o Senhor, o meu coração será inclinado para a cobiça e eu vou pecar contra o Senhor. Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Inclina o meu coração em direção ao Senhor e não a cobiça. A lei e o pecado. A lei, adequadamente aplicada a nós, revela o nosso pecado e nos leva a dizer como Paulo: eu sou o principal dos pecadores. A lei revela o nosso pecado e nos mostra o quão agraciados nós somos de sermos alcançados pela graça de Deus, sendo justificados pela fé. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, obrigado, porque quando olhamos para nós mesmos pelas lentes da lei, vemos o quão pecadores nós somos. Mas quando nós olhamos, ó Deus, para nós mesmos, através das lentes da graça, nós vemos, ó Deus, que a lei já não nos condena mais, porque nós estamos abrigados debaixo daquele que por nós
cumpriu perfeitamente a lei do Senhor. E a justiça dele é imputada a nós pela fé. Ó Deus, e gratos e com o coração repleto, Senhor, de regozijo, nós voltamos para a lei, e agora não como algo que pode nos amaldiçoar, mas nos voltamos para a lei como algo que pode nos levar a agradar o Senhor. E procuramos ter na lei a norma de vida que nos mostra o caminho que o Senhor quer que trilhemos, enquanto ainda andamos nas terras deste mundo. Em alguns momentos gemendo profundamente, ao ver o nosso próprio pecado. Em alguns momentos nos entristecendo com nós mesmos. Mas gemido, tristeza que não são maiores do que a exclamação daquele que pode dizer graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela salvação no seu Filho. Obrigado porque podemos dizer graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E que como manifestação, Senhor, de amor, de gratidão, possamos guardar no coração as Tuas palavras para não pecar contra o Senhor. Considerar o nosso caminho segundo os Seus testemunhos, para mantê-lo puro diante do Senhor, mantê-los puros diante do Senhor. E que não nos esqueçamos de orar, ó Pai, cotidianamente. Inclina o meu coração aos Teus testemunhos, e não à cobiça. Inclina, Senhor, o nosso coração em direção ao Senhor. Dia após dia, Senhor, mortifica o pecado que ainda habita em nós, Pai. E que o nosso coração esteja mais e mais inclinado para o Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Sua lei tão preciosa, que hoje é bênção para as nossas vidas, Deus. Quando a enxergamos pelo prisma correto, da forma que a devemos enxergar. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, bendito e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo que habita em nós, repouse sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre.